Você já se perguntou por que os preços tendem a estagnar em certos níveis no mercado? Será apenas uma coincidência ou existe uma razão válida por trás disso? Bem, isso pode ser explicado com base na psicologia dos traders. Como humanos, temos a tendência de pensar em termos de números inteiros, em vez de números puros e aleatórios. E isso acontece com muita regularidade em nossa vida cotidiana, onde os números costumam ser arredondados para cima ou para baixo para simplificar as coisas. Fique por aqui nesse vídeo, porque tem conteúdo de muita qualidade, então já deixe o seu like e se inscreva no canal. E se você não faz parte da maior comunidade de traders do Brasil, não perca tempo, o nosso link tá na descrição. Por padrão, a maioria dos traders prefere valores arredondados a valores aleatórios, ímpares, devido à psicologia envolvida. Áreas de suporte e resistência costumam se formar em torno de certos níveis de preço, uma vez que os traders tendem subconscientemente a colocar stops e realizar lucros em áreas onde o preço é arredondado. Os traders valorizam a simplicidade e, portanto, tendem a direcionar os preços para áreas onde eles são arredondados, criando assim áreas de resistência e suporte nos quais os preços tendem a estagnar. Os preços continuarão a estagnar nesses níveis a menos que ocorra uma quebra na mentalidade do mercado. No trading de moedas, por exemplo, preços arredondados geralmente são aqueles em que há 2 zeros ou mais no final do preço. Quanto mais zeros houver no final do preço, mais forte será o nível psicológico e, portanto, a barreira. Além disso, traders intraday de curto prazo também consideram pontos intermediários e pontos de preços múltiplos de 100 como valores arredondados. Se você analisasse qualquer gráfico de preços, notaria que frequentemente surgem zonas de resistência e suporte em determinados níveis de preço. Flutuações nos preços tendem a ocorrer nessas áreas de resistência e suporte. Quando o preço ultrapassa essas barreiras imperceptíveis, ele muda de ser um nível de suporte para se tornar um nível de resistência, ou de ser um nível de resistência para um nível de suporte. Traders frequentemente utilizam esses sinais como uma indicação do que provavelmente ocorrerá quando o preço se aproximar desses níveis psicologicamente significativos. Se o preço tem o hábito de parar nesses níveis quando estão subindo, é altamente provável que ele também pare no mesmo nível caso haja uma reversão, e ele comece então a cair. No gráfico apresentado aqui, observa-se uma área crucial de suporte próximo a um número arredondado, que se converteu em uma zona de resistência quando o preço rompeu abaixo desse nível de suporte. Da mesma forma, um número específico que servia como resistência se tornou um suporte assim que o preço ultrapassou esse nível. Portanto, se os números redondos são preferidos por muitos operadores, isso significa que uma quantidade considerável de ordens de compra e venda estará concentrada nessas cifras arredondadas. Ordens de stop loss para operadores que possuem posições longas compradas estão geralmente agrupadas abaixo de um número arredondado, enquanto as ordens de stop loss para operações de venda estão predominantemente agrupadas acima de um número arredondado. Vamos raciocinar logicamente. Qual é o efeito no preço após romper um número redondo? A ativação de ordens de stop loss nas proximidades de um número arredondado intensifica o movimento do preço. Portanto, quando o preço ultrapassa um nível significativo de suporte ou resistência e as ordens de stop loss ainda não foram acionadas, muitas vezes isso resulta em movimentos ainda mais vigorosos. E quanto às ordens de realização de lucro? As ordens de take profit ou realização de lucro para operações compradas tipicamente estão concentradas abaixo de um número arredondado, enquanto as ordens de take profit para operações vendidas tendem a se agrupar acima de um número redondo. O efeito no preço antes de atingir um número redondo é que as ordens de take profit são acionadas, revertendo então o movimento do preço. O conteúdo que você está vendo agora tem um enorme valor. São pequenos segredos e skills que te deixarão à frente do status quo e das narrativas populares na internet. Tudo gratuito e ao seu dispor. A única coisa que te peço é que seja grato e compartilhe o vídeo com outras pessoas. O like é de praxe. Faça isso agora mesmo, para não esquecer, depois que o vídeo explodir na sua mente.
Eu gostaria que você compreendesse como os números arredondados podem ser empregados como uma camada extra de informação para o seu treinamento. Neste gráfico é apresentada a recente dinâmica dos preços do euro em relação ao ien. As linhas destacam os números redondos. A tendência é bastante evidente e é possível identificar várias ocasiões em que um movimento de preço se inverte antes de atingir um número redondo. Conforme mencionado anteriormente, os objetivos de take profit, ou realização de lucro, frequentemente se concentram antes dos números arredondados, ocasionando reversões quando ocorrem em quantidades relevantes. Fica claro que nem todos os números redondos são tratados igualmente. Entretanto, conforme ilustrado pelo gráfico do euro versus o ien, alguns números redondos repetidamente funcionam como níveis importantes de suporte e resistência. Portanto, não é aconselhável negociar cegamente com qualquer número arredondado que apareça, mas sim discernir os níveis de maior relevância para a construção de sua estratégia. Analise minuciosamente esse e outros gráficos e possivelmente você perceberá como o preço reage a esses níveis redondos. É notável quão bem o preço responde a esses níveis. Isso acontece porque os números redondos levam em consideração tanto os traders individuais quanto os principais bancos e os grandes players do mercado. Quando os preços se aproximam desses níveis, o volume de transações e de negociação aumenta. Esses níveis de suporte e resistência podem auxiliá-lo a prever com maior precisão os movimentos dos preços. Então, como abordar a negociação com números arredondados? Não se limite a utilizar os números redondos isoladamente. Ao invés disso, observe se eles coincidem com áreas onde há níveis fortes de suporte e resistência. Quando você identifica um nível de suporte ou resistência que se alinha com um número arredondado, preste atenção especial. Em essência, os números arredondados podem ser empregados como um elemento de convergência juntamente com qualquer método ou ferramenta, como pontos de pivô, retrações de Fibonacci, médias móveis, formações de preço e padrões de candlestick. Quando você percebe uma convergência ao redor de um número redondo que foi respeitado no passado, isso pode oferecer insights sobre o panorama geral. Em resumo, a negociação por convergência envolve simplesmente combinar múltiplas técnicas ou análises para aumentar suas probabilidades de êxito em uma negociação. A convergência técnica ocorre quando você identifica um cenário de trade empregando diversas ferramentas de análise técnica, e todas essas, de forma independente de análise, apontam para um movimento de preço similar na mesma direção. Ao negociar com convergência, não é obrigatório combinar indicadores técnicos complexos ou diversas ferramentas de análise técnica. Em vez disso, você pode utilizar a simples convergência da ação de preço ou padrões de candlestick para alcançar sucesso nas negociações. Pessoalmente, minha preferência recai sobre a negociação com a ação do preço como fator de convergência. Aqui apresento o meu conjunto de estratégia preferido, que envolve números redondos e médias móveis. As médias móveis desempenham um papel fundamental como suporte e resistência. Quanto mais extenso o período da média móvel, mais robusta se torna a área de suporte e resistência. Além disso, quanto mais amplo o intervalo de tempo, mais substancial se torna o suporte e a resistência. O plano de negociação global consiste em identificar recuos ou movimentos ascendentes em direção a uma zona onde encontramos tanto uma média móvel quanto um número redondo de destaque, e então entrar em uma operação ao detectar uma rejeição ou rompimento desse nível. Para ilustrar, observe o gráfico a seguir, onde adicionamos os próprios números de uma média móvel exponencial de 100 períodos. Esse momento configura-se de uma forma ideal para realizar uma venda no mercado, especialmente levando em conta uma tendência de baixa claramente visível. O preço recuou até certo nível e é notável que essa região, a média exponencial, ofereceu uma resistência dinâmica. O preço atinge o nível e rejeita de maneira vigorosa. Houve uma nova tentativa de teste na mesma área, mas dessa vez houve um rompimento. A média móvel estava posicionada abaixo do número redondo. Uma vez que essa região foi ultrapassada, o preço buscou o próximo número redondo. Como observação adicional, ele parou em um próximo nível, outro ponto crucial do mercado. Aqui temos o gráfico de 4 horas, com a mesma média móvel exponencial de 100 períodos. Nesse cenário, observo diversas oportunidades de negociação. Inicialmente, destacamos uma excelente oportunidade de venda em uma clara tendência de baixa. Em seguida, identificamos um ponto de compra, quando o preço retornou acima da média móvel exponencial. E ainda uma outra oportunidade
oportunidade de compra em uma área de convergência entre números psicológicos e a média móvel. Também temos outros exemplos de operação baseadas em convergência. Existem várias abordagens e ferramentas que podem ser empregadas para identificar a convergência de fatores que influenciam suas decisões de negociação. Minha preferência pela negociação com convergência se dá pelo fato de que, ao exigir que vários fatores se alinhem para despertar o interesse em uma operação, você tende a evitar os riscos associados ao excesso de operações. A busca por convergência afasta o receio de perder oportunidades e assegura que você aproveite apenas as oportunidades sólidas, evitando ser seduzido apenas pelos movimentos de preço. Assim como acontece em todos os planos de negociação, o teste prévio é crucial antes de decidir investir o capital. E como sempre, se você percebeu valor e adquiriu novos conhecimentos com esse vídeo, deixe o seu like agora e não deixe de se inscrever no canal. Faz o seguinte também, compartilhe esse vídeo com seus amigos traders e não deixe de participar da maior comunidade de traders das Américas. O link está na descrição. Até o próximo vídeo, um abraço.